Vamos lá, direito penal, né? Então, nós vamos fazer aqui o comentário do direito penal para o concurso da Polícia Penal. Não é isso? Não é isso, Jennifer? Isso. Então, beleza. Qual que é o primeiro artigo? Artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que defina, não há pena sem prévia combinação legal. Ou seja, não há crime sem lei anterior que o defina, não existe pena sem que haja previsão legal, daí você já tem que extrair princípios, porque no edital seus cai princípio. Então você vai falar, não há crime sem lei anterior que o defina, princípio da anterioridade, e sem lei é da princípio da legalidade, né? Também considera-se aí a reserva legal, porque só lei cria crime, né? E não há pena sem prévia combinação legal também, que é desdobramento. Beleza. Aí tem esse artigo também, tem que lembrar na Constituição, que lá tem não há crime sem lei anterior que define, e ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então tem previsão na Constituição e também no Código Penal. Lei penal no tempo. O que diz a lei penal no tempo? Artigo 2. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Ou seja, a lei penal, no tempo, você verifica o seguinte: a lei está vigente, se ela está vigente, então você aplica ela. Agora, deixou de considerar crime, é claro, você não vai aplicar essa lei em regra, porque não é mais crime, mas nós temos casos excepcionais que nós vamos tratar mais para frente. Casos, por exemplo, de abolício crimes, que a lei ela acaba com o crime ou ela melhora também. Tem chama novatio legis in melius, que ela pode melhorar, novatio legis in pejor, que ela pode piorar. Então, ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixa de considerar crime. Em latim, ele chama isso de abolício criminis, pode ser que apareça na sua prova porque cobra doutrina. Cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Ou seja, se não é mais crime, não há mais reincidência e não há mais obrigação de cumprir pena. Por quê? Porque a lei penal ela não produz mais efeitos penais, não é isso? E vem no parágrafo 2º, a lei posterior que de qualquer modo favoreceu o agente, ou seja, uma lei que vai ajudar o agente. Ela aplica a fatos anteriores, ainda que decidido por sentença condenatória transitada em julgado. Ou seja, adultério era crime, aí veio uma lei e diz que não é mais crime. Mesmo transitado em julgado, as pessoas que foram condenadas, e claro, não está cumprindo pena porque acabava não cumprindo pena mesmo. Cumprir outros tipos, pena de prisão não cumpria não, cumpria outras penas. Mas aí a pessoa fica zero com o Estado, porque não é mais crime, tá? Então aplica fatos anteriores, mesmo que transitado em julgado. Aí agora a gente entra na lei excepcional ou temporária, não é isso? Isso, artigo 3. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessar as circunstâncias que a determinarem, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Ou seja, essa lei, ela é uma lei que ela tem uma vida curta. Aí nós temos dois tipos. Nós temos a excepcional, que ela é para períodos de guerra, de pandemia, de situações de catástrofe. E tem também a chamada temporária, que é uma lei que é também temporária igual a excepcional, mas a doutrina, o direito penal trata de coisa distinta e você precisa fazer essa definição aí. Você tem que dizer que a excepcional é para esses casos de calamidade, guerra, e a temporária, ela é aquela lei que vai ter uma vigência que tem um termo inicial para começar e um termo final para acabar, né? É o caso da lei da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Então, embora decorrido o período da duração e cessada as circunstâncias que determinaram, ou seja, ela morreu, a lei morreu, mas quem praticou o fato naquele período da Copa do Mundo, quem falsificou lá aqueles
símbolos da FIFA, ele continua respondendo, mesmo que a lei não existe mais. Mas isso por quê? Porque é um efeito diferente. A regra é o seguinte: você tem o crime e matou o crime, acabou, morreu Maria. Mas se for lei excepcional temporária, ela tem esse efeito aí. Você precisa conhecer esse efeito. Não é retroatividade, por óbvio, porque é uma coisa assim que vai para frente. A lei morreu, mas ela continua produzindo efeito. Dá exemplo: Michael Jackson morreu e faliu, porque ele respondeu uns crimes de pedofilia. Mas ele continuou produzindo riqueza, tanto que ele é bilionário. Ou seja, é igual a lei morreu, mas continua produzindo efeitos no futuro. O Michael Jackson não está produzindo riqueza no futuro com o nome dele, os direitos autorais, é a mesma coisa. Então, a lei continua produzindo efeito no futuro. O nome que eles usam para isso é ultratividade, você precisa lembrar disso, tá? Então, seguindo, a próxima, a gente viu lei excepcional temporária, agora é tempo do crime. Isso. Artigo 4. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Isso. Tempo do crime você olha o seguinte: o momento em que houve uma ação criminosa ou houve uma omissão criminosa. A ação criminosa é alguém dar soco no outro. A omissão criminosa é o caso da pessoa que ela, por exemplo, tinha que dar comida para a criança e ela não dá, e a criança morre. Eu vi um caso da mulher, um vídeo, eu tenho até que ver depois os desdobramentos. Parece que a mulher ganhou um menino na rua, deixou ele no chão, ele estava mexendo, vivo. Então ela estava omitindo ali, parece que estava abandonando ele, né? De certa forma assim. O cara falou: que isso, o menino aí e tal, né? Então é uma omissão. Aí, mesmo que o menino morre 5 meses depois, mas o crime foi praticado no momento da ação ou da omissão. Então, para fins de você fixar a competência, por exemplo, ela fez isso, foi na região do Barreiro, eu estou dando exemplo, né? Aí o menino morreu em Venda Nova, porque tinha um hospital em Venda Nova. Não, mas aí você olha, o momento da ação da omissão foi no Barreiro. Então é ali que você olha. O resultado é para outras coisas, igual prescrição, não cai para o concurso seus, não. Aí olha o resultado, prescrição, tem umas outras coisas. Mas o que importa para nós aqui é que é no momento da ação ou da omissão. Considera praticado o crime. Aí é o caso do menino que tem 17 anos... e 11 meses, que eles dão como exemplo na doutrina. Ele põe uma bomba no navio e aí a bomba explode um mês ou uma semana depois ele faz aniversário, faz 18 anos. Ele não pratica crime, porque você não olha, não é o resultado para essa questão aí. Você olha, é a ação ou omissão dele. Então por isso que fala a tal da luta, que é um mnemônico bobo, mas ajuda muito. Que luta, lugar, LU, lugar, ubiquidade. Tempo, atividade. Então isso aí ajuda muito, porque o lugar, para você saber onde que é o lugar, pode ser tanto onde teve a omissão ou ação quanto o resultado, e atividade você olha só onde tem omissão, ação ou omissão. Então essa é a teoria quanto ao tempo do crime. Agora a gente vai para a territorialidade. A territorialidade é para a gente saber se é território nacional ou não. Se a gente estiver dentro do nosso país, qualquer pessoa, por mais inocente que seja, vai saber que é território brasileiro, mas o problema não é esse. O problema é dentro do navio, é no meio do mar, é no espaço aéreo. É por isso que eles têm essa premissa que nós vamos ver agora, que é a tal da territorialidade. Artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Ou seja, você aplica a lei aqui, que quem fez foram os deputados e senadores, pelo menos assim, claro, né, o nosso Código Penal ele é um decreto-lei feito por um presidente, e isso é só curiosidade mesmo, não vou nem adentrar muito nisso. Mas beleza, a lei que está feita no país aplica, só que você respeita convenção, você respeita tratado, você respeita a regra de direito internacional ao crime cometido aqui, né? Então, aplica a lei brasileira, mas você respeita esses outros tipos de situações aí, convencionados aí.
Então é o princípio da territorialidade. Aplica-se no Brasil a lei penal, porém tem casos excepcionais. Por exemplo, já teve muito caso de embaixador que praticou crime no Brasil e não pode ser punido aqui. Ele vai ser julgado lá no país dele, porque tem uma imunidade diplomática, né? Então tem isso quanto ao embaixador. Parágrafo 1º. Para os efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo, ao serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras mercantis ou de propriedade privada, que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Ou seja, para efeito penal, é extensão aqui do Brasil, embarcação e aeronave brasileira, seja ela de natureza pública, que são de município, do estado, do DF, ou mesmo da União, ou das empresas públicas, da sociedade de economia mista. Por quê? Que é uma embarcação de natureza pública, porque se você for lá na extraterritorialidade incondicionada, você vai ver que fala sociedade de economia mista lá também. Então, a serviço do governo brasileiro, né? Ou ela é de natureza pública, ou ela não é de natureza pública, mas ela está a serviço do governo brasileiro. Por exemplo, uma embarcação aí, um cruzeiro que está fazendo uma quarentena das pessoas a pedido do governo, que pegou, tipo, nos países, foi na China e pegou um pessoal e está na quarentena, né? Então está a serviço do governo brasileiro. Então isso é Brasil. Ah, mas está no alto mar, mas é Brasil. Ah, está lá na China, está lá dentro da China, mas é Brasil. Por quê? Porque está falando da aeronave e está falando também do navio, a embarcação brasileira. Então, vai ser o quê? Vai ser propriedade, vai ser território do Brasil. É como se fosse um território do Brasil lá dentro. Embaixada não, mas não cai para vocês não, mas embaixada não é território brasileiro não, tá? Embaixada lá no outro país, por exemplo, a embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil é Brasil mesmo, tá? Mas isso aí não cai para vocês não. Então você tem que saber que o barco, um navio brasileiro está na Argentina, é Brasil, é pedaço do Brasil. O que acontecer lá, quem julga é o Brasil, tá? E claro, seja na China, se tiver um navio da Marinha, aonde ele tiver, seja em alto mar, seja no Brasil, seja na China, ele é território brasileiro. A mesma coisa o avião, tiver no avião ou no espaço aéreo correspondente, é o Brasil. Então esse é o princípio da territorialidade. Parágrafo 2º. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e essas em porto ou mar territorial do Brasil. Ou seja, você aplica também a lei brasileira para crime que está numa aeronave ou numa embarcação que não são agora pública. Olha a diferença. Primeiro você falou, embarcação aeronave pública ou a serviço do Brasil. Agora não é nada disso não. Ela é estrangeira, só que ela é de propriedade privada. E ela está no pouso, no território nacional, ou ela está no nosso mar. Né? Porque se ela está no nosso mar, é território brasileiro. Se ela está no nosso no navio, é território brasileiro, entendeu? Então tem essa lógica aí, tá? Então é considerado território brasileiro. Por quê? Porque ela é de propriedade privada. Se ela é de propriedade pública, aplica a mesma regra que o Brasil, a reciprocidade, tá? Então é a mesma coisa, isso aí não tem nenhum segredo. Então, se o navio é público, você tem um tratamento de território nacional de um país. Se ele é privado, aí é irrelevante. Ele é território brasileiro mesmo, nacional, né? Agora, só que se tiver aí nós vamos ver mais para frente. Se o navio ou a aeronave estiver no alto mar, aí já é outra história, aí você usa outra regra. Porque se está em alto mar, aí não é de ninguém, não, é de alguém. É o princípio do pavilhão. Se o navio é brasileiro e está em alto mar, é território brasileiro. Se o navio é da China e está em alto mar, aí é a China, mesmo sendo privado.
porque alto mar não é de ninguém. E a mesma coisa o avião em alto mar também, porque se o avião estiver passando no Brasil, é claro que é território brasileiro. Avião norte-americano passando no Brasil, é território brasileiro. Lugar do crime. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Essa teoria eles chamam ela de ubiquidade. Ubiquidade é o poder de estar em mais de um local. Então, se é ubiquidade, quer dizer o quê? Que você está considerando, por exemplo, uma divisa de país é o melhor exemplo. Alguém da fronteira no Brasil dá um tiro em alguém lá na Argentina, na fronteira. Então, considera-se crime tanto aqui no Brasil quanto lá na China. Então, é onde ocorre a ação ou omissão, ou onde produz o resultado, onde deveria produzir ele. Mesma coisa com droga, né? Manda a droga daqui para algum lugar, né? Manda de balão, por exemplo, um balão sobrevoando, né? Aí, é essa questão aí. Então, você considera lugar do crime tanto onde houve a ação quanto onde houve a omissão. Aliás, tanto onde houve a ação ou omissão, quanto onde houve o resultado, onde deveria haver ele. Agora nós vamos para uma parte que é um pouquinho mais pesada. Por quê? Que é uma parte que chama extraterritorialidade, em que você aplica a lei brasileira independente do que acontece em outro país. Não interessa se outro país é crime, não é, isso não interessa. A gente vai aplicar a lei brasileira e pronto, acabou. Mas aí são casos assim que não é muito simples e tem princípios, cada um deles tem princípio que a gente precisa saber. Vamos lá. Artigo 7º. Fica sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Os crimes: a. Contra a vida ou a liberdade do Presidente da República. Ou seja, nós estamos falando da extraterritorialidade e nós estamos falando de crimes contra a vida ou contra a liberdade do Presidente da República. Não é todo crime. Um crime contra a vida, por exemplo, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio e também o homicídio, né? Porque no aborto não cabe para o presidente que já está vivo, ele está fora do útero. E também infanticídio não cabe. E liberdade do presidente é os crimes contra a liberdade individual, ameaça, o crime de sequestro e cárcere privado, esses crimes aí, coação ilegal, né? Aí, beleza, então o primeiro crime contra a vida ou liberdade do presidente. Eles falam que esse é o princípio real ou da defesa, eles chamam disso, tá? Porque lá cabe os princípios, aí você tem que lembrar disso. B. Contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de municípios, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Essa letra B, a gente tem que tomar cuidado, porque a letra B ela tem uma série de itens que são complexos, porque você tem que conhecer a administração direta e a indireta. E aí nós estamos falando, eu repito, de extraterritorialidade, nós estamos falando do princípio da defesa, e aí, contra patrimônio ou fé pública da União. Patrimônio tem a ver com o quê? Peculato, tem a ver com furto, tem a ver com destruição do patrimônio. Fé pública tem a ver com documentos, selo, símbolo da União, do DF, do Estado e no município. Isso aí você teria facilidade de verificar porque são os entes, né? Só que de empresa pública, que é o que você talvez não lembraria, porque empresa pública ela é pessoa jurídica de direito privado. Sociedade de economia mista, a mesma coisa. Autarquia é pessoa jurídica de direito público e fundação instituída pelo poder público é pessoa jurídica, pode ser direito público ou direito privado. Talvez você não lembraria isso, mas se tiver um crime contra uma autarquia ou INSS lá no outro país, contra uma fundação, qualquer que seja da administração, né, tipo a FUNAI, sei lá, a FUNAI na Argentina, aí teve um crime, aí você tem então extraterritorialidade aí incondicionada, né? E é o princípio também da defesa também, que chama. C. Contra a administração pública por quem está a seu serviço. Tá aí um outro caso que é interessante, que é contra a administração pública praticado por servidor público. Se você for lá no 2
327 do Código Penal, você vai saber quem que é servidor público. Quem é servidor público? Aquele que, ainda que sem remuneração, ele exerça cargo ou função pública. Então, esse é o servidor público, né? Então, servidor público é quem, embora sem remuneração, ele exerce cargo ou emprego público. Então, é um princípio também da defesa aí que chama. Próximo item, que é a letra D, e aí seria praticamente o último crime que você tem aí uma extraterritorialidade incondicionada. Aliás, exatamente, nós temos aí o último crime. Então nós vimos contra o presidente, contra a fé pública dos entes ou patrimônio, contra a administração pública, e esse último agora. Qual que é, Jennifer? De genocídio, quando a gente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Ou seja, o crime de genocídio, quando o agente que pratica esse crime, ele é um cara brasileiro, ou quando ele é um cara que, apesar dele não ser brasileiro, ele está domiciliado no Brasil. Isso, domiciliado no Brasil, né? Então, você tem aí uma situação em que ele, você aplica a princípio da personalidade ativa que chama, tá? O genocídio é um crime de destruir um grupo racial, religioso, ou uma parte do grupo, ou tentar destruir esse grupo, né? E aí agora a gente vai para os crimes que são condicionada à territorialidade. Você vai ver por que é condicionada. Os crimes, são 3 incisos. Os crimes. A. Que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. B. Praticados por brasileiro. C. Praticados em aeronaves ou em embarcações brasileiras, mercantis ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Ou seja, olha só, crime por tratado ou convenção o Brasil obrigou a reprimir, né? Então seria tal da justiça universal que eles falam, né? B. Praticado por brasileiro, princípio da personalidade ativa de novo. E C. Praticado em aeronave ou embarcação brasileira, mercante ou de propriedade privada. Só que onde que elas estão? A propriedade privada brasileira, ela está no território estrangeiro, só que lá não foi julgado. Então é o tal do princípio da bandeira ou representação, não foi julgado lá. Aí você tem que lembrar que propriedade privada, tem que estar no território estrangeiro e lá não ser julgado. Então são 3 casos de extraterritorialidade condicionada. E nós vamos ver por que é condicionada. Parágrafo 1º. Nos casos do inciso 1, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absorvido ou condenado no estrangeiro. Ou seja, no caso do inciso 1 que a gente viu, presidente, contra a fé pública, patrimônio da administração, independe do cara ser absolvido ou condenado no estrangeiro, isso não interessa. Ele é punido segundo a lei brasileira e pronto, acabou. O caso do inciso 2 é que ele tem umas peculiaridades que você precisa conhecer. Nos casos do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. A. Entrar o agente no território nacional. B. Se o fato punível também no país em que foi praticado. C. Está o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. D. Não ter sido o agente absorvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena. E. Não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não está extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Ou seja, nesses casos aí, você tem uma cumulação necessária para você punir. Punir quem? Punir aquele que o Brasil obrigou a reprimir, ele praticou crime que está em tratado de convenção, ou praticado por brasileiro mesmo, né? Ou então na aeronave ou embarcação brasileira que não foi julgado lá. E aí, nesses casos, está o agente no território nacional, então ele tem que entrar aqui, tem que ser o fato crime lá também, o fato é crime lá e é crime aqui, é crime nos 2 lugares. Ser o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira
ela permite que haja extradição. Então, tem uma lista de crimes que o Brasil admite extradição. Por exemplo, crime político de opinião não admite extradição. Então, a gente já tira fora da lista, né? Ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter cumprido a pena lá no estrangeiro. Porque se ele foi absolvido, não vai ser punido por esses 3 crimes que a gente viu, que são extraterritorialidade condicionada. E se ele também cumpriu pena, também não vai ser processado. E a última, não ter sido agente perdoado do estrangeiro ou por outro motivo não está extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Se ele foi perdoado lá, morreu Maria. Se está extinta a punibilidade, também acabou a conversa, né? Então, são casos de extraterritorialidade condicionada que você precisa da manifestação desses 5 casos para que você consiga punir ele. Vamos agora para o tal da extraterritorialidade supercondicionada ou hipercondicionada, que eles falam, né? Você tem que lembrar esses nomezinhos que eles costumam ser cobrados em prova e a gente tem que conhecer. Vamos lá, parágrafo 3º. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. A. Não for pedida ou foi negada a extradição. B. Houve requisição do ministro da Justiça. Ou seja, a lei brasileira ela vai aplicar também no crime cometido por estrangeiro contra brasileiro lá fora, só que tem algumas condições. Por exemplo, lá eles não pediram a extradição. Então, se não pedir a extradição, o Brasil vai processar o cara aqui. Ou foi negada a extradição. Ou seja, o Brasil fala, não, o cara é brasileiro nato, nós não podemos extraditar. Ou então o crime não está previsto como possível extradição. E aí tem que haver chama requisição, né, do ministro da Justiça, que é o ministro lá do governo Bolsonaro. Então, nós temos esses casos aí que são de extraterritorialidade hipercondicionada. Agora nós vamos tratar da pena cumprida no estrangeiro. Artigo 8º. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil, pelo mesmo crime, quando diversa ou nela é computada quando idênticas. Ou seja, está falando aqui o seguinte, é claro que é um caso de hipótese de extraterritorialidade incondicionada, né? Então vamos supor, prisão mais prisão, se o cara cumpriu prisão lá fora, e aqui também é prisão, vai acontecer o quê? Vai fazer o quê? Vai reduzir, então vai computar. Agora, se lá fora é restritiva de direito e aqui é prisão, aí vai atenuar, ou vice-versa. Então você tem que lembrar isso, ou computa ou atenua. Próximo item, eficácia da sentença estrangeira. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie das mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil. 1. Obrigar o condenado à reparação do dano, à restituição e outros efeitos civis. 2. Sujeitá-lo à medida de segurança. Isso, então nesse caso, a sentença estrangeira, ela tem casos que ela precisa de ser homologada. O que é ser homologada? É você levar ela no STJ e trocar ideia com a turma lá e falar, gente, vocês concordam que essa sentença aqui, que ela segue os requisitos legais, ela pode ser aplicada no Brasil? Os caras vão falar, sim, a gente concorda, então tá tudo bem, né? Os ministros do STJ. Aí, para quê? Para reparar dano, se o crime às vezes causa dano, né? Um roubo aí causa um dano pesado, e também para medida de segurança. Nós sabemos que medida de segurança é inimputável num hospital, o sanatório, né? Parágrafo único. A homologação depende: a. Para os efeitos previstos no inciso 1 do pedido da parte interessada. Então, esse caso do inciso 1 é que restituição de valores que a pessoa, por exemplo, estelionato, né? O estelionato aí praticou um estelionato R$100 mil. Então, tem que ter esse pedido. B. Para os outros efeitos da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença, ou na falta de tratado de requisição do ministro da Justiça. Ou seja, para qualquer efeito, igual o cara cumprir pena aqui no Brasil, tem que ter tratado de extradição, né? Ou entre o país e o Brasil. Tem um caso lá de um cara que era o pai do menino do balão mágico, que ele roubou um trem lá milionário,
um trem cheio de dinheiro e veio para o Brasil e fugiu. Então não tinha tratado de extradição entre Brasil e Inglaterra, aí não extraditou ele. E se não tiver tratado, serve a requisição do ministro da Justiça. Então é isso aí, nós paramos aqui agora, né, Henrique Corleone, Jennifer, comentando aí o Código Penal. A gente, aliás, vamos fazer esses outros 3 artigos aí. Ó, contagem do prazo. Artigo 10. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Conta-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Ou seja, se o cara foi preso hoje às 22 horas e 30 minutos, conta como se fosse um dia. Mesmo se ele foi 23 horas e 39 minutos, conta como se fosse hoje, que hoje é quinta, né? Isto. Então, hoje é quinta, e conta como se hoje fosse um dia já. E aí conta os meses e os anos pelo calendário comum, que você não olha o bissexto não, tá? Você despreza o bissexto. Próximo, frações não computáveis da pena. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito as frações de dias, na pena de multa, as frações de cruzeiro. Ou seja, pena privativa de liberdade e restritiva de direito, você não observa essas frações de dia, né? Você olha meses e na multa é cruzeiro, como se fosse centavos, né? Ao invés, você olha só o reais e olha meses, não olha dia não. Legislação especial. As regras gerais desse código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se essa não dispuser de modo diverso. Isso, então a regra é que você aplica o direito penal, excepcionalmente você vai ter uma lei especial que você vai aplicar uma disposição aí a depender do caso concreto. Por exemplo, a lei de drogas, você tem lá situações muito especiais, tipo multa lá específica, você tem o procedimento todo, você tem prazo prescricional lá de quem porta para uso do artigo 28 de 2 anos, então você usa lá aquilo, mas a regra se aplica o direito penal até nas legislações penais especiais.